Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um VTV Esporte Clube. Meu nome é Kaique Estiva e hoje a gente vai falar bastante sobre futebol, dar uma rodada pelos times paulistas, sexta-feira, né? Já naquele clima de sextou, a gente vai dar uma passada por como foi a semana de Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras. Vamos debater os próximos jogos desses times também. Então, vem aqui que o papo é reto, a gente vai falar sobre futebol, vai falar bastante sobre esses clubes, certo? Se você tem sugestões, se você tem comentários, fala seu time, comenta aqui pra gente, fala de onde você é, que time você torce, tá feliz ou não com o seu time, manda tudo aqui pra gente que a gente vai ler e vai compartilhar aqui, vamos comentar e vamos debater, certo? Então vamos começar falando de Libertadores, né? A gente teve dois jogos importantes de times paulistas nesse meio de semana. O Palmeiras entrou em campo na terça-feira, você viu na tela da VTV SBT esse jogão que aconteceu. Teve também o Santos na quarta jogando contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, jogo difícil, o Santos estava indo bem, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas para dar esse resumão de Libertadores, para vocês acompanharem tudo o que aconteceu na Libertadores com os times brasileiros, inclusive o Internacional que jogou também na quarta-feira no jogo das oitavas de final ainda, né? O primeiro jogo foi adiado por causa da morte do Maradona e acabou atrasando uma semaninha. O Internacional jogou contra o Boca e a gente vai falar um pouquinho também desse jogo. E por isso que eu vou chamar um quadro que a gente tem aqui na VTV, um quadro que a gente fez especialmente porque, né, o SBT virou a casa da Libertadores, que é o Momento Liberta, onde eu, esse jovem bonito que vos fala aqui, não é tão bonito assim não, mas onde eu dou um resumão aí pra você do jogo da Libertadores, dos jogos da semana da Libertadores, principalmente dos times paulistas, né, mas a gente fala também dos times brasileiros em geral. Então, vou pedir pro meu amigo Igor soltar pra vocês o Momento Liberta, pra vocês já terem todo esse resumão da Libertadores agora. Olá, mais um Momento Liberta começando e hoje com os resultados dos jogos de ida das quartas de final da Libertadores, se liga! Na terça-feira você assistiu aqui na VTV SBT o empate entre Libertad do Paraguai e Palmeiras lá em Assunção. Quem saiu na frente foi o Verdão, logo no primeiro tempo com gol de Gustavo Gomes, que aproveitou o cruzamento na área e foi lá em cima para cabecear e colocar o Palmeiras na frente. O zagueiro não comemorou em respeito ao Libertad, que foi o clube onde ele começou sua carreira. Já na segunda etapa foi a vez do meia Espinosa subir mais alto que todo mundo e empurrar de cabeça para empatar o jogo. Final, Libertad 1, Palmeiras também 1. E na quarta-feira em Porto Alegre, Grêmio e Santos fizeram um jogão com emoção até o final. O Peixe foi melhor praticamente durante o jogo inteiro e chegou a abrir o placar com o Caio Jorge, que aproveitou a falha do goleiro Vanderlei para desviar o cabeceio de Felipe Jonathan e fazer 1-0. Porém, já nos acréscimos do segundo tempo, a bola bateu no braço de Alisson dentro da área e o árbitro marcou o pênalti depois de um tempão consultando o VAR. Na cobrança, Diego Souza bateu na gaveta e deu um alívio pro tricolor gaúcho. E essa semana também teve confronto de oitavas de final sendo definido. Depois de perder por 1-0 para o Boca Juniors em casa, o Internacional foi até a Bombonera e conseguiu vencer os argentinos pelo mesmo placar, com esse gol contra de Fabra. O resultado levou o jogo para os pênaltis. Depois de um 4-4 nos 5 primeiros chutes, a disputa foi para as cobranças alternadas, onde Rara acertou para o Boca e o jovem Peglou chutou muito mal, bateu por cima do gol e eliminou o Colorado da competição. E agora nas quartas de final, o Boca enfrenta o Racing na semana que vem. E esse foi o Momento Liberta de hoje. A gente se encontra a qualquer momento para falar um pouquinho mais de Libertadores. Bonito esse rapaz que tá na TV, hein? Bonito, hein? Não, tô brincando. Mas enfim, jogos muito interessantes na Libertadores, vamos analisar rapidinho cada um deles. O Palmeiras fez um jogo bom, né? Podia ter ido um pouco melhor de acordo com o desempenho que teve nas fases anteriores, né? Principalmente quando goleou o Delfim, mas é aquele ponto, né? Tem um adversário forte e tradicional como o Libertad do outro lado, um time, né? Paraguaio, daqueles carrancudos que a gente fala da Libertadores, né? Então, resultado bom pro Palmeiras, um empate fora de casa, principalmente nas quartas de final, um resultado ótimo. Agora precisa só um empate por 0-0 ou uma vitória simples, como eu já falei no vídeo, classifica o Verdão para a semifinal, aí uma campanha bem bacana. O Palmeiras que pegou um chaveamento, né, um pouco mais tranquilo, digamos assim, se é que é possível dizer que algum chaveamento é tranquilo na Libertadores, né? Mas o Palmeiras que vai avançando bem. Do outro lado, o Santos fez um jogo muito bom contra o Grêmio, né? A partida não foi tão bonita assim, mas o jogo do Santos em si foi muito bom, tanto defensivamente, né, que tem melhorado cada jogo, ofensivamente também perdeu muitos gols, mas chegou bastante, isso é um ponto importante pra gente falar, e tem o mesmo cenário do Palmeiras. Na Vila Belmiro agora, semana que vem, um empate por 0-0 ou uma vitória simples também classificam o Peixe para a semifinal de Libertadores, e quem imaginou, né, no começo do ano, que o Santos chegaria numa semifinal de Libertadores, né, com um elenco um pouco mais enxuto, sem poder contratar jogadores, dívidas na FIFA, problemas políticos e muito caos que o Santos passou por esse ano e conseguiu agora um bom passo aí para poder avançar. Claro que tem um adversário muito grande, um adversário enorme pela frente, que é o Grêmio, que já tem 3 semifinais consecutivas nos últimos anos de Libertadores, então a parada é muito dura para o Peixe, mas com um empate fora de casa
já é um passo importante que foi dado nessa fase aí de quartas de final. O Santos que pode avançar à semifinal da Libertadores, e seria uma baita conquista, quem sabe avançar ainda mais, né? Então fica aqui a gente acompanhando essa Libertadores, ver até onde o Santos pode chegar, até onde o Palmeiras pode chegar. Falando um pouquinho do Inter também, que a gente mostrou, o Inter que foi guerreiro, venceu na Bombonera, mas tinha perdido no jogo de ida, então teve que ir para os pênaltis. Nos pênaltis precisou usar a base, né? A Juventude precisou fazer e não conseguiu. Claro, jogadores muito bons, jovens, estão crescendo ainda, mas jogo de quartas de final de Libertadores contra o Boca Juniors, oitavas de final contra o Boca Juniors gigante, por mais que a Bombonera tivesse sem torcida nenhuma, foi um baita desafio para o Inter. Foi bem, mas não foi o suficiente para passar, e o Boca, como eu falei, pega o Racing, que eliminou o Flamengo. Então, restando aí esses 3 brasileiros, e vai restar provavelmente 2, né? A gente faz essa aposta aí, pelo menos um do duelo de Santos e Grêmio, e o Palmeiras eu aposto que passa, então teremos 2 brasileiros aí firmes na briga pelo título da Libertadores, e você vai acompanhar tudo aqui na tela da VTV SBT, né, que é a casa da Libertadores, então fique sempre acompanhando, também fique de olho na nossa programação, que eu apareço lá de vez em quando com o nosso Momento Liberta, certo? Sobre o Brasileirão, Santos e Palmeiras. O Palmeiras entra em campo no sábado, às 19 horas, 7 da noite, contra o Bahia em casa, em São Paulo. Então, uma chance para o Palmeiras avançar um pouquinho no Brasileirão, né? O Palmeiras, que é o 7º colocado com 38 pontos, e o 8º colocado com também 38 pontos é o Santos também, que a gente acabou de falar, que vai jogar contra o Flamengo domingo, às 4 da tarde, no Maracanã. Jogão também. A gente tem que ver se o Santos vai poupar algum jogador, né? Se vai ter desfalques, porque tem jogo importante no meio de semana, né? Então, natural que o clube prefira jogar a Libertadores, né? Com mais foco assim. Mas vamos ver o que o técnico Cuca vai preparar para o time, então ficaremos de olho. Mas o Santos tem outra coisa pela frente. Antes das eleições, a gente fala um pouquinho mais de Santos agora, tem mais 2 temas do Santos pra gente falar. Antes disso, deixa eu ver se tem comentários aqui. Ó, o Luiz Paulo... Meu celular tá quebrado aqui. Luiz Paulo Bertocco Júnior falou: Paulinho de São Caetano. Então um abraço para São Caetano, você tá assistindo a gente de São Caetano, um abraço para vocês. O Jim John da Costa Rica, olha, nossa audiência qualificada também no mundo inteiro, a Costa Rica aí participando. Muito bacana, mandem seus comentários, mandem perguntas, manda o time que você torce. Você é palmeirense, santista, tá feliz, Libertadores aí na frente? Manda pra gente aqui nos comentários, certo? Sobre eleições no Santos, sabadão, conhecido como amanhã também, né? Eleições no Santos, 6 chapas candidatas aí à presidência do Peixe, né, pelos próximos 3 anos. O Santos que vem de uma gestão complicada, né, com muitos problemas judiciais, o Pérez que sofreu impeachment, enfim. A questão política no Santos é muito delicada, e agora vai ter aí o pleito para os sócios votarem em quem deve continuar, quem deve assumir o clube, na verdade, pelos próximos 3 anos. São 6 chapas, como eu disse. Votação das 10 da manhã às 6 da tarde na Vila, na Federação Paulista, na sede, né, na Barra Funda, ou então virtualmente, mas para votar virtualmente você tem que se cadastrado antes, então acho que não dá mais tempo, né? Se você se cadastrou, você pode votar virtualmente dentro desse mesmo horário também, e amanhã será definido o novo presidente do Santos. Então são 6 chapas aí, e uma coisa importante, aqui no nosso Facebook da VTV, mais precisamente no Jornalismo VTV, que é a nossa página, que é nossa também, né, mas focada em jornalismo, alguns dos candidatos mandaram pra gente vídeos que nós pedimos durante a semana com suas propostas, né, respondendo 3 perguntas que nós fizemos, e não são todos os candidatos, vocês vão ver no post que a gente vai fazer mais tarde lá nas redes sociais, mas alguns dos candidatos mandaram pra gente propostas, e aí vão poder mostrar pra vocês aí o que eles pretendem fazer com o clube nos próximos 3 anos, então fique de olho nas nossas redes sociais, que mais tarde, a partir das 18 horas, teremos posts ali, uma a cada hora, com os candidatos que nos enviaram os vídeos, e os que não enviaram não terão essa oportunidade, né? A gente cobrou durante a semana, pediu, na verdade, né? Solicitou, e nem todos conseguiram enviar. Uma pena, mas aí faz parte do processo democrático, né? Então ficaremos aí devendo esses para vocês, mas a gente vai mostrar quem nos mandou, certo? Falando sobre Santos agora, mudando esse lado tenso de política, né? Vamos falar um pouquinho mais de Santos, porque a Santos teve título essa semana. Não sei se vocês acompanharam, se vocês ficaram sabendo, mas eu vou informar para vocês que na quarta-feira o Santos foi campeão paulista sub-17 feminino. É isso mesmo, a base do Santos já é boa no masculino, no feminino consegue estar melhor ainda, conquistando títulos, campeonato paulista. Vou mostrar para vocês agora o gol do jogo, né? Na tela aí para você. O gol da Laurinha, que foi esse bate-rebate na área ali, ó, ela pegou bem na bola, dá uma olhadinha. Vai sobrar para ela, bateu bem no cantinho, a câmera não pegou, né, transmissão, a câmera do Santos TV, né, não conseguiu mostrar, mas aí deu para ver direitinho o gol dela.
Santos campeão paulista sub-17 feminino. O Santos tem jogadoras desse sub-17 feminino que também são do profissional, como a própria Laurinha que fez o gol, a Ana Luísa, a Sassá e a Luaninha. A Luaninha pra mim é uma das melhores jogadoras que o Santos tem na base. Eu vi alguns jogos do Santos feminino também da base de perto. A Luaninha é uma jogadora muito boa, então guarda esse nome, Luaninha, que deve brilhar muito no futebol, assim como muitas dessas meninas aí que vocês acabaram de ver, que são o futuro do nosso futebol feminino, certo? Falando em futebol feminino, vamos mudar de assunto? Não é de assunto não, vamos continuar no assunto futebol feminino, mas vamos passar pro Corinthians, que também conquistou título. O Corinthians no último domingo foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro do futebol feminino. Corinthians que conquistou uma hegemonia aí, né? Não uma hegemonia porque tem times muito fortes que brigam de frente, mas tem uma certa superioridade do Corinthians que vem investindo bastante. A gente vai mostrar os gols agora do título do Corinthians. Venceu por 4-2 o time forte também do Avaí Kinderman, que é bem estruturado, sempre chega em decisões. Aí o Corinthians que fez, deixa eu pegar minha colinha aqui, gols de Gabi Nunes, 2 de Gabi Zanotti, que é uma ótima jogadora também, e 1 de Vitória Albuquerque. 4-2 para o Corinthians em cima do Avaí Kinderman, título brasileiro. Corinthians que tem cada vez mais se tornado referência em futebol feminino, né? Tem investido bastante, tá melhor que o masculino, o pessoal foca no masculino, mas olha o feminino do Corinthians aí brilhando, conquistou diversos recordes aí de sequência de vitórias, enfim, mais um título aí pro Corinthians feminino, a comemoração das meninas. Muito bacana a festa e é legal que o futebol feminino cada vez mais valorizado no Brasil. Eu ainda sou obrigado a ler uns comentários que me deixam muito bravos nas redes sociais falando que futebol chato, que dá sono. Sono nada, amigão. Assiste lá pra você ver que é muito bacana, muito legal. A gente tem que apoiar porque é futebol pra todo mundo, certo? Então, muito bacana, parabéns ao Corinthians, parabéns ao Santos Sub-17 feminino também, campeões aí de suas categorias, bem bacana. A gente vai sempre apoiar, sempre que possível aqui no VTV Esporte Clube. E falando do Corinthians masculino também, que não tá lá essas coisas, não tá tão bem quanto o feminino, mas tem melhorado aos pouquinhos. O Corinthians que desde que o Wagner Mancini assumiu, eu tenho falado isso toda semana aqui, tem melhorado de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho, e agora tem parada duríssima no fim de semana. É isso mesmo, o Corinthians joga contra o São Paulo em Itaquera no fim de semana, no domingo às 6h15 da tarde, né, já comecinho da noite no domingo, para encerrar o fim de semana, um jogão desses. O Corinthians que deixa eu ver aqui, 11º colocado com 30 pontos, busca ali, né, afastar completamente da zona de rebaixamento. O Corinthians que começou muito mal o ano, trocou de treinador, trocou de novo, chegou o Wagner Mancini, tá consertando as coisas e não tem Jô no fim de semana. O Corinthians, o artilheiro Jô, atacante, centroavante, não estará em campo, suspenso depois de ter sido expulso no último jogo. A tendência é que Matheus Davó entre no lugar dele e também algumas mudanças que podem acontecer ali no time, como o Casares entrando no lugar do Luan, enfim, pode ser a estreia do Gemerson, o zagueiro que veio do futebol europeu também, mas o Corinthians ainda é um mistério a escalação do Corinthians para enfrentar o líder São Paulo. Então, Corinthians e São Paulo no fim de semana. São Paulo que nunca ganhou em Itaquera, então o São Paulo vem embalado, o tricolor vem forte para esse jogo e além de querer se isolar ainda mais na liderança, que a gente vai falar daqui a pouquinho, São Paulo ainda vai para quebrar esse tabu, né? Vai tentar quebrar esse tabu, porque eu imagino que o torcedor São Paulino esteja engasgado de nunca ter vencido lá em Itaquera, então chance de ouro, São Paulo em boa fase, o Corinthians não tá tão essas coisas, então é uma chance aí muito boa para o São Paulo quebrar esse tabu. Falando em São Paulo, a gente tem que falar do jogo de meio de semana, né? São Paulo que atropelou o Botafogo. Foi um massacre em cima do Botafogo. O time do São Paulo cada vez melhor em campo. Fernando Diniz acertou, demorou, mas ele acertou o time. Torcedor São Paulino muito empolgado. A equipe, com essa vitória que a gente vai mostrar os gols agora, vou mostrar pra vocês aí os gols do São Paulo. 2 gols de Brenner, né? O primeiro e o segundo aí, ó. O Brenner jogando muita bola. São Paulo foi campeão simbólico do primeiro turno com essa vitória, né? Jogo que foi atrasado do primeiro turno. São Paulo conquistou o título do primeiro turno e geralmente quem ganha o primeiro turno, né, costuma levantar o caneco no fim do ano, com exceção de três times aí nos últimos 17 anos de pontos corridos. Então o São Paulo com tendências aí para seguir rumo ao título tricolor. No Fernando Diniz, foram 2 gols do Breder, esse do Reinaldo de pênalti que você viu agora, esses todos no primeiro tempo. O primeiro tempo já virou 3-0, São Paulo já dando um banho no Botafogo, e aí no finalzinho, já quase nos acréscimos, o Hernanes vai pegar esse chute aí com rara felicidade, como o Hernanes sempre bate bem na bola, né? São Paulo 4-0, um ótimo trabalho de Fernando Diniz no comando do tricolor, e aí cada vez mais abrindo espaço, já são 7 pontos de diferença para o Atlético Mineiro, que é o vice, e 8 pontos para o Flamengo, que é o terceiro colocado. O São Paulo abrindo bastante vantagem, indo aí
rumo a passos largos para ir avançando e cada vez mais avançar na liderança. E como eu falei, jogo difícil agora contra o Corinthians no fim de semana. O Corinthians, por mais que não esteja brigando lá em cima, tem se estruturado, tem melhorado o futebol, então a tendência é um clássico muito bom no domingo. Uma pena o jogo 6h15, eu não gosto de jogo domingo fora do horário tradicional de 4 da tarde, mas tudo bem, vamos relevar isso. Jogo 6h15 em Itaquera, uma oportunidade aí para o São Paulo avançar ainda mais na liderança e para o Corinthians, além de vencer um rival e ganhar confiança, também escapar cada vez mais da zona de rebaixamento. Falei bastante, hein? Caramba, tô com a garganta seca aqui, devia ter trazido uma aguinha para mim, mas é isso, pessoal. Dei um resumão de todos os times paulistas aqui. Se você quiser que eu fale do seu time também, manda no comentário que eu falo na semana que vem. Se você tiver sugestões também, manda pra gente. Deixa eu tentar atualizar aqui, ver se tem mais participação. Tem likes aqui, tem bastante gente mandando like, mandando coração. Se quiser mandar de onde você é, o time que você torce também, fica à vontade que eu vou ler aqui. Mas é isso. Vamos dar uma recapitulada pra gente encerrar o programa de hoje então? Então vamos. Falei de Libertadores, Santos e Palmeiras, os dois times empataram seus jogos, né, fora de casa, então os dois precisam de um 0x0 ou uma vitória simples na semana que vem para se classificarem para a semifinal. A Libertadores avançando aí e tá ficando cada vez mais emocionante, hein? Libertadores, eu gosto muito da Libertadores, pessoal, eu gosto bastante, eu acho que vocês gostam também, porque Libertadores é sempre um campeonato muito emocionante. Tem algumas coisas bizarras que acontecem que a gente fica chateado, uns problemas de arbitragem, né? A gente, quando tinha torcida, tinha muitos problemas também com sinalizadores, essas coisas que causam problemas, apesar de serem até que legais, no caso do sinalizador. Mas temos que acatar e aceitar, ainda mais muito triste de ver os estádios vazios por conta da pandemia. Mas vamos torcer para chegar logo uma vacina e a gente poder ver a galera pulsando nos estádios novamente. Então, Libertadores falei, eleição no Santos fim de semana, 6 chapas concorrendo. Então, se você é sócio do Santos, vote pelo melhor do clube, com certeza. Santos também foi campeão paulista sub-17, muito bacana, parabéns para as Sereinhas. Corinthians foi campeão brasileiro feminino também no domingo passado, parabéns aí às Mosqueteiras do Parque, que é o apelido do Corinthians ali, pouca gente usa, mas não sei porque eu sei disso também, mas informações que vêm aí na cabeça. Corinthians e São Paulo no fim de semana, destaque para esse jogo, vamos falar um pouco sobre ele semana que vem, depois do jogo, né? Vamos comentar como foi esse jogo. É um jogo que vai valer distância na liderança pro São Paulo e o Corinthians, distância da zona de rebaixamento. Então os dois times vão entrar para ganhar, tem tudo para ser um grande clássico, certo? Muito obrigado a você que acompanhou até agora, falei bastante, espero que você tenha se informado, tenha conseguido ficar um pouco mais por dentro dos clubes paulistas. Agradeço demais sua companhia, para você que comentou, que curtiu, que vai compartilhar com os amigos. Muito obrigado e até a semana que vem. Tchau!